Olá, minha gente. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para orar por você e a nossa jornada espiritual seguir em frente com todos vocês. Eu quero já pedir para você colocar aqui o seu nome e o nome dos seus familiares nos comentários, para que eu possa orar por você, pelos seus filhos, porque a mensagem que eu tenho para lhe entregar hoje é relacionado à sua família, aos seus filhos também, tá certo? Se você puder também, caso ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, que o seu nome já fica completo para registro da nossa oração diária por você e pela a sua família, tá certo? Povo amado e querido, nós estamos desde o início dessa semana vivendo uma campanha muito poderosa chamada A Fornalha, baseado no livro de Daniel, onde fala sobre os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram diante da imagem feita pelo rei Nabucodonosor, a imagem de ouro. E essa imagem era para ser adorada e também eles se curvassem, mas eles não o fizeram. A Bíblia diz que havia um decreto do rei que seriam lançados no fogo, lá na fornalha ardente, caso alguém não se curvasse. E eles assim o fizeram e foram lançados na fornalha. Mas a Bíblia diz que Deus os livrou lá na fornalha. Eu quero me dirigir a você que está enfrentando uma fornalha na sua vida, uma guerra muito grande. E principalmente na sua casa, na sua família, as pessoas que você mais ama. Recentemente, uma senhora pediu oração para ela e para as filhas, porque as filhas não falavam com ela. Ou seja, ela estava angustiada, aflita, porque a sua família estava se desestruturando, estava se destruindo, infelizmente. E nós estamos aqui em oração por você que está enfrentando uma luta muito grande na sua família, tá bom? Mas eu quero trazer a mensagem de hoje, antes de orar, e ensinar uma coisa muito preciosa aqui no Salmos 78. Acompanhe comigo. Diz assim, 78, versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração, ou seja, a próxima, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, aqui o salmista está falando que tudo aquilo que foi aprendido, tudo que foi ensinado pelos seus pais e foi aprendido por eles, eles não ocultariam às próximas gerações. E hoje nós vamos trazer uma mensagem para a futura geração, ou até mesmo as futuras gerações por meio dos seus filhos, da sua família em geral, que é o impacto da fidelidade nas próximas gerações. Nós vamos trazer alguns ensinamentos, mas é o impacto da fidelidade nas próximas gerações. Antigamente, vamos aqui lembrar, vamos recordar, alguns, os mais antigos, eles falam, no meu tempo, era normal tal coisa. Era normal, por exemplo, namorar, ir até a casa, pedir ao pai e namorar em casa de mãos dadas e nem muito de mãos dadas. Ficava um pouco longe um do outro. Hoje, primeiro que é difícil até o existir namorar. Existe muito o tal do ficar. Enfim, o tal do ficar existe muito hoje. Existem pessoas que se relacionam rapidamente, 1, 2 dias, 3 dias, 5 dias, um mês, sem um compromisso verdadeiro. Às vezes não conhecem os pais, não sabem o que pode causar isso, o impacto que pode causar isso nas futuras gerações. É o tal do ficar sem se apegar. Então, amigo, amiga, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. O nosso Deus, ele tem um plano perfeito, sempre teve um plano perfeito para a vida sentimental do ser humano. A Bíblia fala que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. O projeto de Deus sempre foi uma família abençoada, próspera. Sempre foi um casamento abençoado para que os filhos fossem ali como rebentos da oliveira, fossem de fato frutos daquela família, unida e todos no Senhor. Mas, infelizmente, o tempo foi passando e as gerações foram se desestruturando, foram se desvirtuando e as coisas estão como estão hoje, né? E você sabe como o mundo tem agido,
como o mundo está com respeito à vida sentimental, com respeito a emoções. Muitos estão perdidos, desanimados, vazios e até mesmo com marcas do seu passado. Eu quero ensinar para você o que você pode fazer sim para as próximas gerações e aquilo que vai impactar diretamente nos seus filhos. A primeira coisa é essa aqui, ó. A transmissão da fé começa em casa. Eu quero que você lembre agora, faça uma breve recordação de quando você era criança. Por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia falar do Papai do Céu até então. Papai do Céu, Criador do Universo, Criador do mundo, fez todas as coisas, mas eu não sabia quem realmente era Deus. Eu não tinha o impacto de quem era Deus até ser ensinado na escolinha ali, na escolinha bíblica da igreja. Ou seja, quando eu era ainda criança, fui levado para a igreja pela minha mãe e ali fui aprendendo algumas coisas. Mas até então, antes, eu só ouvia falar do Papai do Céu. Então, pessoal, se você é uma pessoa que diz assim, pastor, eu não tive ensinamento sobre Deus quando eu era criança. Eu fui aprender sobre Deus depois que eu já era adulto, depois que eu já tinha cometido vários e vários erros na minha vida. Pois é, por isso que eu quero que você aprenda uma coisa. Ensine os seus filhos sobre Deus. Ensine os seus filhos sobre Jesus Cristo, não sobre religião. Eu não estou falando aqui sobre religião. Ensine eles sobre fidelidade a Deus, sobre vida com Deus, sobre aprender de Deus. A segunda coisa que está aí na sua tela, a fidelidade cria um legado espiritual duradouro. Ou seja, ser fiel a Deus cria um grande legado espiritual que vai durar para próximas gerações. Por que hoje nós sabemos o que sabemos? Porque as gerações anteriores lutaram para que nós viéssemos saber hoje. E hoje nós temos a responsabilidade de ensinar principalmente os nossos filhos, os nossos que virão depois da gente. Eles vão continuar, serão a continuidade nessa terra. Então tem que ser ensinado desde cedo e essa fidelidade vai construir um grande legado espiritual lá na frente. E a terceira coisa que eu quero te ensinar, a responsabilidade de ensinar as próximas gerações. É aquilo que eu estava falando, uma coisa está ligada à outra. Nós temos a responsabilidade de ensinar. Certa vez eu vi uma pessoa mais antiga repreendendo uma pessoa mais jovem, falando, não, que você não sabe isso, que você não sabe aquilo, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. E aí eu pergunto, o seu tempo era assim. Hoje os tempos mudaram. E se nós não ensinarmos aqueles que são mais jovens na palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus na íntegra para os mais jovens, o que será das próximas gerações? O que será da sua família, por exemplo? Você quer ter uma família abençoada, uma família harmoniosa, feliz de verdade? Ensine a palavra de Deus. Fale sobre Jesus Cristo. Comece a ensinar de maneira leve. Comece a plantar sementes. Comece a mostrar aquilo que tem que ser mostrado, aquilo que é muito valioso, que é Jesus Cristo. Amém? Se você puder, então, nesse momento, eu gostaria que você, nesse momento, estivesse conosco agora em oração. Vamos fazer essa oração? Vamos fazer? Eu vou fazer essa oração, depois eu falo aquilo que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Nós vamos ter daqui a pouquinho também o nosso culto às 20 horas, mas daqui a pouquinho eu faço esse convite especial para você. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, eu peço que o Senhor venha, através dessa oração, fortalecer essas pessoas. Fortalecer a cada uma dessas pessoas, principalmente que tem visto hoje a sua família desestruturada. Esse ensinamento é para a nossa casa, para a nossa família, para que nós possamos sempre entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa família, para a nossa casa. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor mostra que está conosco, nos abençoando, nos trazendo o entendimento daquilo que o Senhor deseja e também, meu Pai,
abençoando todas as famílias. Eu te peço que o Senhor venha repreender todo o mal, que nenhum mal venha suceder contra essa casa, contra essa família, praga nenhuma venha chegar à tenda delas, e que a tua palavra, o teu Espírito, venha sobre todos aqueles que estão aqui. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço a ti, meu Pai, porque nós temos honrado o teu legado, honrado esse legado espiritual, ensinando o Evangelho, ensinando, meu Deus, as pessoas a usarem a própria fé, a passarem por esse momento de fornalha, de desafio, de lutas. Em nome do nosso Deus, eu agradeço a ti, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer a luz no teu rosto, trazendo a paz, trazendo a fidelidade dele a você. E se você crê e concorda, diga que assim seja, e graças ao nosso Deus. Amém? Povo amado e querido, você está abençoado. Quero fazer um convite especial, 20 horas, daqui a pouquinho, nós teremos o culto A Hora do Milagre. Esse culto é para abençoar a sua vida, para abençoar a sua vida em todos os sentidos, para você alcançar o seu milagre, para que você alcance o milagre de fato e de verdade na sua vida. Seja você livre das invejas, do olho gordo, das pragas, seja lá do que for, você esteja conosco nesse culto maravilhoso. Uma coisa a mais, eu quero aqui apresentar a Deus o nome dos dizimistas. Inclusive, se você não é dizimista, não é ofertante, mas deseja sim apresentar os seus compromissos com Deus, o seu dízimo, a sua oferta, aí estão as contas da igreja. Eu só peço que você mande o comprovante para a gente também, nesse mesmo número aí que está a chave Pix, tá? É o número de WhatsApp onde você pode mandar o seu comprovante para que a gente possa incluir aqui nesse livro para abençoar você todos os dias. Estenda as mãos para cá, por favor. Meu Deus, que todos os dizimistas sejam abençoados, prósperos, de modo que nada venha lhes faltar, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Que nada venha faltar para você, tá certo? Povo amado e querido, eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente tem um encontro maravilhoso e eu tenho certeza que será glorioso para o nosso Deus. Fique com Deus e até lá.